Fala galera da Juventude Radicalize, hoje nós estamos aqui para mais um programa Vem Com a Gente. Nós estamos aqui com ele, que é casado com a Renata, pai da Wazaf e pai da Duda, e que é ministro de louvor e vem sendo um canal de bênção por onde tem passado. Estamos aqui com o Júnior Gouveia. Muito obrigado, Júnior, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Obrigado. Júnior, você tem um ministério muito sólido na presença de Deus, ministrando aos jovens, aos adolescentes. Mas conta pra gente aí como que foi o início do seu ministério? Como foi o chamado de Deus para sua vida? Na verdade, eu cresci no lar cristão, mas depois de um certo tempo eu comecei a me envolver totalmente com as questões da igreja. E desde muito novo, 14, 15 anos, falavam para mim que investir em jovem era perda de tempo. Mas eu paguei para ver isso, né? Resolvi investir a minha vida e a minha família investiu em mim nessas questões e a gente começou a trabalhar com a juventude. Eu nunca aceitei que a nossa geração de jovens fosse uma geração perdida. Então eu comecei a investir quando fiz 19 anos, 20 anos que eu casei. Eu e minha esposa nós resolvemos dedicar totalmente ao ministério e ao ministério dos jovens, né? Trabalhar com a juventude, com a moçada. E Deus tem nos abençoado nessa caminhada aí, tem sido muito bom. Amém, muito bom. Você teve uma experiência muito marcante com Deus, né? Você tentou tipo uma troca com Deus e Deus te deu uma lição. Como que foi, cara? Na verdade, o que aconteceu? Eu sempre quis trabalhar no ministério de maneira integral, mas nunca queria depender de finanças da igreja, né? E aí apareceu uma oportunidade de comprar um supermercado. Eu comprei um supermercado em Teoflotone e comecei a trabalhar e eu tinha uma expectativa de que aquele supermercado me daria condições para trabalhar integral no ministério sem depender do dinheiro da igreja. E em um determinado momento eu, muito atordoado no meu escritório, porque eu parava tudo que eu tinha que fazer para poder ler Bíblia e para poder orar e ficava ali meditando. Quando eu percebia, já tinha acabado o meu tempo de trabalhar. E aí eu corria e acumulava trabalho. Mas em um determinado momento eu estava muito saturado com isso, de saber que eu e minha esposa sempre ministrando no meu coração, falando que ele não era para nós. E aí eu um dia fui para o monte orar e passei o tempo orando. E começou a chover muito nesse monte. E a chuva muito forte, eu falei, daqui eu não saio, Deus. Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não saio. E eu lembro que eu estava escutando uma canção do pastor Judson de Oliveira, né, que falava sobre a questão de coração de Deus arder por almas, que o nosso coração deveria arder por almas. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, eu faço uma troca com o Senhor. Como se nós pudéssemos fazer alguma troca com Deus, né? Na verdade, nós não temos nada para trocar com Deus. Tudo que nós temos é graça de Deus. Mas no ápice do meu desespero, naquele monte, eu orando, e aí eu falei, Senhor, eu dou meu supermercado. E em troca eu quero almas. Parecia uma oração muito espiritual. Sim. Parecia uma oração muito profunda, mas na verdade não era. E eu me lembro que era por volta de 2, 3 da manhã, eu com meu violão queimou a captação, porque eu não saí de lá do monte com a chuva, eu tocando meu violão e orando, eu falei, eu quero almas, eu quero jovens, eu quero pessoas e tal. E quando eu desci do monte, era por volta de 3 da manhã, estava ouvindo a música do Judson no meu carro, eu passei, eu vi que tinha um ponto de prostituição, algumas prostitutas trabalhando, algumas pessoas ali, meu coração veio aquele desejo de parar. E Deus literalmente falou comigo, falou assim, ó, para e fala que eu as amo. E eu fui me aproximando do meu carro, mas eu comecei a entrar em um grande conflito dentro de mim. Eu olhei no relógio e falei, já são 3 da manhã, está chovendo. Se a polícia parar, talvez pegue alguém com droga, eu estou ali. Até eu explicar que eu estou ali falando de Deus, eu já entrei na confusão. E eu passei e fui embora. Eu tinha acabado de descer do monte. Passei e fui embora. Quando eu entrei na minha garagem, que eu coloquei o meu carro, aí de fato, Deus falou comigo. E Deus falou comigo assim, você acabou de orar ali no monte, como se você tivesse algo para trocar comigo. E você me pediu almas. A primeira oportunidade que eu te dou de ganhar alma, ou de falar que eu amo, você é bom demais para lá e falar com a prostituta. E isso me marcou muito. A partir desse dia eu decidi abrir mão. Aí eu abri mão do supermercado, virei as costas e fui viver integral no ministério. Então, assim, é uma experiência que mudou muito a minha vida. É
um chamado que Deus fala na minha igreja: por favor, diga ao órfão, eu sou pai, diga à prostituta que eu quero perdoar, que eu quero amar, que eu quero mudar. E é incrível como Deus nos ensina as coisas da forma certa, né? Na verdade, Deus não falha. E assim, Deus é muito... Quando Deus falou isso comigo, eu confesso que... Vou confessar algo aqui. Eu dentro da minha garagem, eu só consegui sair do meu carro às 6 da manhã. Eu chorava muito, eu tive vergonha diante de Deus. Porque hoje a gente fica dentro do ciclo de igreja e às vezes, de fato, nós pensamos que nós somos bons demais para poder parar e conversar com o mendigo, conversar com a prostituta, conversar com alguém diferente do nosso estilo de vida. E quando, na verdade, nós precisamos que o nosso coração queime por aquele coração do Senhor queime. Desde o início, o propósito de Deus sempre foi uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. E o veículo que Deus colocou na terra para alcançar esses filhos é a igreja. Então, nós precisamos cumprir o nosso papel como igreja. Depois disso, eu comecei a me dedicar totalmente a isso. A trabalhar e plantar isso no coração de jovens, essa paixão por almas, por pessoas, essa paixão pela obra de Deus, e plantar no meu coração, na minha família, nos meus filhos, essa paixão por almas. Amém. E nós sabemos também que, pelo menos eu sei, você passou por grandes transições, né, cara? Você passou de uma cidade para outra, de uma igreja para outra. Como foi essas transições? E agora você está aqui em Valadares, né? E quais são as expectativas aí para essa cidade, para os jovens dessa cidade? O que você já viu e como você quer chegar no seu ministério aqui em Valadares? Na verdade, eu disse aqui que eu nunca desacreditei naquilo que Deus pode fazer. Na verdade, eu levo uma frase comigo de um grande pregador, de alguns séculos atrás. Ele disse que o mundo ainda está para conhecer o que Deus pode fazer com homens totalmente cheios do Espírito Santo. E eu levo isso comigo. E hoje, saindo de uma cidade para outra, eu percebo que algo tem assolado a igreja. E uma das coisas que mais tem assolado a igreja é a questão do liberalismo, onde tudo ficou comum. Se você for olhar a igreja dos Estados Unidos, do Canadá, há alguns anos atrás, começou a acontecer esse mesmo fenômeno que está acontecendo no meio da igreja brasileira hoje. E se você for entrar nos templos dos Estados Unidos, do Canadá, você vai perceber que são templos enormes, de grandes estruturas, mas vazios. O reverendo Hernandes, ele diz uma frase interessante, ele fala assim, que a igreja está cheia de pessoas vazias, e vazia de pessoas cheias. E de uma transição para outra nessa cidade, eu percebi que isso é um fenômeno nacional. Está invadindo as igrejas em todos os lados. E em todas as cidades que eu passei, eu percebi que existe um povo, uma juventude que Deus está levantando. Que Deus quer levantar. Então eu saí de uma cidade, saí de Teoflotone, fui para Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Trabalhei com uma igreja lá. Depois recebi o convite para trabalhar em Conselheiro Pena. Em Conselheiro Pena eu me lembro que eu cheguei orando e falei assim, eu quero jovens. Mas eu quero jovens cheios do Espírito Santo. E nós vivemos um tempo precioso de Deus lá em Conselheiro Pena. Marcou muito a minha vida, a vida da minha família. E nós temos essa mesma expectativa para Valadares. Nós cremos que Deus pode levantar uma geração de jovens totalmente apaixonados, totalmente rendidos para Ele, diante dEle. Né? E dentro disso que você falou, nós temos hoje uma juventude muito animada, né? Uma juventude que é muito disposta, mas que às vezes não tem um foco. Para você, qual a necessidade que a juventude hoje tem? Qual a maior necessidade que a juventude brasileira, a juventude evangélica tem? Lembra, não sei se você vai lembrar, talvez seja desconhecido, eu quero compartilhar isso. Mas tem uma história de uns jovens, que são os jovens moravianos. Essa igreja moraviana, ela fez um propósito de orar durante 100 anos, 24 horas por dia. E como consequência disso, tinha um empresário muito rico, ele comprou uma ilha. E nessa ilha ele comprou alguns escravos para trabalhar nessa ilha, e esses escravos só poderiam sair de lá mortos. Eles ficariam lá para o resto da vida trabalhando como escravo para esse empresário. E 2 desses jovens dessa igreja moraviana, um de 19 e um de 21, se eu não me engano, a idade, eles decidiram querer fazer missões nesse lugar.
E quando eles chegaram para fazer missões nesse lugar, quando eles chegaram para querer fazer contato com esse dono dessa ilha, ele não quis deixar, ele falou que ele não aceitava um missionário, ele não aceitava falar de Deus porque ele era ateu. E esses jovens voltaram para a igreja deles e continuaram orando por mais um tempo. Então eles tiveram a ideia, nós vamos nos vender para ele como escravos, para pregar o evangelho. E o interessante dessa história é que esses dois rapazes, no momento em que eles fizeram contato com esse empresário, se venderam e ele falou assim, olha, eu vou pagar o valor de vocês, mas não pago o valor da passagem. Eles pegaram o dinheiro da venda deles, pagou a passagem de navio, foi para essa ilha e quando eles estavam, a família despedindo deles, chorando, porque sabia que não mais os veria, eles começaram a soar uma frase de adoração. Deus falou assim, olha, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. O que está faltando para a nossa juventude hoje é primeiro, a igreja aprender a orar. Se eu for olhar para a realidade da juventude hoje, nós somos totalmente diferentes da realidade da juventude da igreja primitiva. Quando eu olho para o jovem igual Estevão, eu não vejo nenhuma característica semelhante dos nossos jovens de hoje, como o jovem Estevão. Nós queremos, os nossos jovens olham para os grandes ministros e até gostamos da unção deles, achamos bonito, até imitamos algumas coisas. Eu vejo muitos jovens das igrejas tendo algumas referências, né, dos grandes nomes aí do mundo cristão, e eles querem a unção, mas eles não querem o pano de saco. E eu acho que o caminho para os nossos jovens, primeiro, é a gente parar de pregar um evangelho para jovem. Não existe evangelho para jovem, existe um evangelho só. E parar de um evangelho que agrade a carne do jovem. Sabe? Nós precisamos de jovens que aprendam o caminho da oração, do sacrifício. Toda a história da igreja existiu jovens que oravam. Todos os grandes homens que passaram na história, os heróis da fé, eles oravam. David Brenner, 29 anos de idade, morreu com 29 anos de idade, um jovem usado para impactar uma geração de índios dos Estados Unidos, uma tribo totalmente perigosa, canibais, mas por causa da oração. Então, nós precisamos aprender isso. Eu falo isso muito na minha igreja, eu falo assim, olha, toda vez que eu vou orar pelas crianças, eu falo assim, Senhor, que as nossas crianças sejam uma igreja bem melhor do que nós somos. Só que como que os nossos filhos vão aprender a orar se nós não oramos? Então, nós estamos vivendo essa crise aí no meio da juventude cristã. Né? Precisamos de jovens que aprendam o caminho da oração. Automaticamente vão ser jovens apaixonados por Jesus e jovens que vão entregar-se incondicionalmente para Deus, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Bom, galera, nós já estamos terminando nosso programa. Queria agradecer a presença do Júnior. Eu queria que você fizesse uma oração olhando para essa câmera aqui, com nossa juventude. Que essa juventude aprenda a orar, que essa juventude se firme mais intimamente com Deus. E vamos lá. Quero orar com você e quero dizer para os jovens que estão assistindo esse vídeo, só existe um caminho para nós, é o caminho da santidade. Nós não podemos abrir mão desse caminho por nada. Quero orar por você, feche seus olhos, vamos orar nessa hora. Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor nessa hora. Pedimos ao Senhor Deus, para que o Senhor ministre o coração dos jovens. Só o teu Espírito tem poder para fazer isso, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor levante jovens totalmente sedentos, apaixonados, entregues pelo Senhor. Livra a nossa juventude, livra a juventude brasileira, Senhor, do liberalismo. Livra a juventude brasileira do oba-oba, do entretenimento. Ó Deus, em nome de Jesus. Deus, aonde esse jovem estiver ouvindo, ó Deus, estiver orando conosco nessa hora, nós pedimos ao Senhor para que o teu Espírito plante. Só o teu Espírito tem poder para fazer isso. Deus, levante na nossa geração jovens como Estevão. Levante na nossa geração jovens como Samuel. Ó Deus, em nome de Jesus, jovens que querem marcar a geração. Jovens que estão dispostos a se entregar incondicionalmente para o Senhor. Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. E pedimos ao Senhor, Deus, para que, de alguma forma, o Senhor levante uma geração de jovens totalmente comprometida com o Senhor. Que diga não ao pecado. Ó Deus, que viva uma vida profunda de santidade, de comunhão com o Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, nessa noite. E com temor nos achegamos a Ti. E nos humilhamos mais uma vez e pedimos ao Senhor, por misericórdia, conceda-nos a graça de ver jovens totalmente rendidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, Juventude Radicalize. E você que não viu o nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilhe para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. E é isso aí. Até mais.